com certeza está nos acompanhando. Não pode estar aqui hoje com a gente, pois está se recuperando de uma cirurgia. Vamos manter nossas orações para o nosso pastor, para que ele se recupere o mais rápido possível e possa estar aqui com a gente o mais breve. Dar os parabéns também para as mulheres nesta noite, né? Dia das Mulheres, em especial para minha esposa, né? A amada esposa que me tolera há anos. Feliz Dia das Mulheres para todos, vocês as nossas guerreiras, né? Haja paciência para tolerar os maridos igual eu. Mas a mensagem de Deus para essa noite, né, se encontra em Daniel, no capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que achou, diga amém. Quem não achou, aleluia. Amém? Então, a palavra de Deus vem nos falar assim, em Daniel capítulo 1, do 1 até o versículo 9. No ano terceiro do reinado de rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou em suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos seus utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho, o que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Somente até aí os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós nos desviamos dos nossos caminhos, daqueles planos de Deus para nossas vidas por tão pouco. Aqui nós vemos que Daniel, ele ainda jovem, mas seus amigos foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor, um rei da Babilônia, o qual ele já tinha uma intenção para aqueles. Quando ele toma a cidade de Judá e pede para levar os jovens, então ele não queria jovens com defeitos, jovens que tivessem algum tipo de deficiência. Pelo contrário, ele queria aqueles jovens que já fossem criados dentro do palácio de Judá.
jovens herdeiros, com sabedorias, estudados, que pudessem ajudar a ele em seu castelo, que ele pudesse doutrinar ele conforme os costumes dele, da sua região, da sua terra. Então ele queria jovens já que tivessem uma capacidade de se adaptar e de aprender aquilo que ele queria. Mas Daniel e seus amigos, ao serem convidados a participar desse banquete ao qual ele oferecia, ele chega ao chefe dos eunucos e pede para não participar. Ouviam o Senhor, do nosso Deus. Então, eles pedem para que não se alimentem desse banquete, que não bebam desse vinho, e só se alimentem de vegetais. Mas aquele que era responsável que poderia vir acarretar sobre ele, até mesmo o risco de morte, ele fala que não poderia conceder aquilo. Mas Daniel fala com ele: não, nos permita pelo menos 10 dias fazer a nossa dieta só com vegetais e água, e depois você examine a nós e os outros que estão sendo alimentados pelo banquete do rei. E ao passar de 10 dias, ao examinar eles vê que eles estão bem mais saudáveis do que aqueles outros. O que nós vamos ver nesta mensagem, o que nós podemos tirar desta mensagem, é que o mundo muitas vezes vai nos oferecer coisas que vão nos encher nossos olhos, que vão até mesmo querer nos tirar da presença de Deus, pois assim mesmo como a palavra de Deus vem nos falar, o mundo jaz do maligno. E quando o inimigo vir nos atentar, ele vai vir com uma aparência agradável. Ele não vai vir assim como essa imagem que todos mostram, com chifres de cor vermelha. Ele vai vir em pele de cordeiro, ele vai vir de branco, ele vai vir com palavras bonitas, ele vai vir até mesmo falando da palavra de Deus para te tirar da palavra de Deus, pois ele é conhecedor da palavra. Mas Daniel sabia aquilo que Deus tinha para ele, e ele não aceitou se contaminar por aquela comida oferecida a outros deuses, e nem se embriagar com o vinho do rei. E hoje nós vivemos num mundo tão corrupto, são tantas propostas, tantas coisas querendo nos tirar da presença de Deus. Acabamos de passar pelo carnaval. Quantas pessoas não se deixaram corromper por apenas 4 dias de ilusão, de falsos prazeres, daquilo que não provém do Senhor. Nada mais é do que uma festa ao nosso Deus, aquele que nos prometeu uma vida eterna. E Daniel, com seus amigos, ao passar de um tempo, foram sábios do rei, pois eles se destacaram em meio a todos aqueles outros. Eles são levantados e Daniel se destaca mais ainda. E o rei tem um sonho, a qual não consegue, qual não se lembra, e ameaça todos os sábios do seu império, que não era apenas revelar aquilo que ele sonhou, mas revelar também o sonho qual ele não se lembrava. Já é difícil você interpretar um sonho que eles te entregam. Imagino que você nem sabe aquilo que é.
E Daniel, mais seus amigos, correndo risco de vida, Daniel chega até o rei e pede um tempo, aonde esses 4 amigos oram, e Deus não só revela para eles o sonho, mas também dá a interpretação deste sonho, aonde Daniel vai ganhar mais graça ainda na frente de Nabucodonosor. Daniel, mesmo sendo jovem, levado cativo, ele nunca se desviou do seu propósito. Ele nunca se desviou daquilo que Deus tinha para ele. E mesmo ele estando num lugar totalmente contrário aos seus ideais que eram de Deus, às suas morais que eram constituídas num princípio de Deus, que ele agia conforme Deus lhe determinava, pois até hoje nós temos que ser obedientes aos nossos governadores. E Daniel, ele foi obediente a cada império que ele passou, mas ele teve experiências incríveis com Nabucodonosor, sonhos revelados para Nabucodonosor. E ao revelar esse sonho, com o passar do tempo, Nabucodonosor, com a entrega do sonho, manda fazer uma estátua de ouro, aonde todos teriam que adorar a ele na hora que as trombetas tocassem, a qualquer tipo de som que tocasse. Então o povo tinha que se prostrar diante daquela estátua. Mas os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvam perante aquela estátua. E quando questionados, eles falam que não se prostrariam diante de estátua de homem nenhum e de nenhum outro Deus, pois eles adoravam somente a um Deus, o Senhor nosso Deus. Mesmo com o risco de morte, eles não se curvaram. Mesmo eles sabendo que seriam jogados à fornalha de fogo, eles não se curvaram diante daquela estátua. E quando o rei fala que os vão jogar na fornalha de fogo ardente, qual manda aquecê-las 7 vezes mais, aonde nem mesmo os soldados que vão levá-los à fornalha resistem e caem mortos, eles não deixaram de adorar o nosso Deus. E ainda falaram com Nabucodonosor, pois a fé deles era tanta, que falaram: nós não nos prostraremos diante de Deus nem estátua de homem algum. E se jogar na fornalha de fogo, nosso Deus nos livrará. E mesmo se Ele não nos livrar, Ele continuará sendo nosso Deus. E ao jogarem naquela fornalha, ao Nabucodonosor olhar para dentro da fornalha, ele não vê somente aqueles 3 jovens lá dentro. E ele se admira, pois fala: há mais um ali com eles. E este tem aparência de filho de Deus, ou seja, ele tinha uma aparência divina. E naquele momento ali, que eles andavam dentro daquela fornalha, eu digo mais ainda, para mim eles festejavam dentro daquela fornalha, eles comemoravam dentro daquela fornalha, porque Deus já tinha dado a vitória a eles. E a Nabucodonosor chegar até eles e mandar que eles se retirem da fornalha, não se tinha nem um só cabelo chamuscado, nem cheiro de fumaça havia neles, pois Deus os havia guardado. E aquele 4º homem que estava juntamente com eles ali não era qualquer um, era o próprio anjo do Senhor, era o próprio Senhor Jesus, que desceu até para guardar aqueles homens. E quanto nós estamos dispostos a servir esse Deus?
estes 4 jovens, mesmo sendo levados cativos, sabendo do risco que corriam, eles nunca negaram ao nosso Senhor. E às vezes, por tão pouco, mas tão pouco, nós temos negado ao nosso Deus, aquele que é capaz de fazer tudo por nós. Pessoas negam a Deus todos os dias. Nós negamos a Deus. Nós não, porque eu estou livre, graças a Deus. Mas muitos negam a Deus por uma bituca de cigarro, por um baseado, por um copinho de cerveja, por um risquinho de giz ali, por uma traição com a sua esposa ou com seu marido, ou até mesmo quando alguém para perto de você e pede uma oração e você está ocupado demais no seu dia a dia, que você passa por aquela pessoa e dá um Deus te abençoe, mas até sem querer, nós negamos a Deus nos mínimos detalhes. Nós negamos a Deus sem perceber que estamos negando a Deus. E esses jovens, eles nunca negaram. E no decorrer da história de Daniel, depois que o rei Dário assume, que toma posse do reino babilônico, e aqueles sábios do rei Dário, vendo que Daniel só crescia na presença do rei, pois Daniel andava com Deus, e Deus era com Daniel. Naquilo que Daniel fazia, Deus o honrava, Deus dava sabedoria para Daniel, pois Daniel sempre foi fiel, sempre foi temente. E eles não sabiam como afetar a Daniel, pois o rei amava Daniel. Então eles bolam uma estratégia a qual homem nenhum podia orar ou pedir qualquer coisa que não fosse ao rei Dário. E aquele que fizesse isso era jogado à cova dos leões. E Daniel, ao saber dessa situação, a primeira reação dele foi orar a Deus. Mesmo sabendo que aquilo ali poderia levar à morte. Mas então, ele sobe para o seu quarto, dobra seus joelhos, de frente à sua janela, que era virada para a cidade de Jerusalém. Pois Daniel, ele não orava só por ele. Ele orava por um povo, por uma nação. Ele não queria a bênção só para ele. Ele queria a bênção para todo aquele povo de Deus. O que eu acabei de falar aqui, às vezes nós deixamos de orar para um que parou para te pedir uma oração. No nosso correr do dia a dia, nesse mundo acelerado, nós não oramos. Então eles vão e pegam Daniel de joelhos, orando a Deus. Então eles levam ele a Dário, e como era um decreto, o rei tinha que fazer aquilo que ele mesmo havia decretado. Então eles jogam Daniel naquela cova cheia de leões. Só que o rei Dário, mesmo não sendo temente ao nosso Senhor, ele passa a noite orando para que Daniel tivesse um livramento. Mas Daniel já era um homem de oração. Daniel já fazia a diferença. Através do seu testemunho de vida, Daniel tocou no coração de um rei para orar por ele. Através do seu testemunho de vida, você pode tocar no coração de alguém para mudar de vida. E quando nós vemos todas as circunstâncias que Daniel passou,
o ambiente totalmente desprovido a ele, oferecendo banquetes, palácios, reinos, tudo aquilo que o homem mais deseja. Daniel não queria nada disso. Daniel só queria a presença do Senhor. Aonde nós vamos? Voltamos lá em Abraão, aquele que Deus mandou sair de um ambiente totalmente despropício, que não era um ambiente do Senhor, pois a família de Abraão era totalmente idólatra, e Deus manda que ele se retire para ir buscar a sua bênção. Mas na frente, nós vemos José, vendido pelos irmãos como escravos, foi cair na casa de Potifar, tentado pela mulher, foi jogado dentro de um calabouço, onde revelou os sonhos, e esqueceram dele neste calabouço ainda. Só 3 anos mais tarde foram se lembrar dele, qual ele foi ser senhor do Egito, governador do Egito. E mesmo a família dele, tendo vendido ele, ele não deixou a família de lado, ele salvou a família da fome. Mais para frente, nós vemos Moisés, qual foi deixado no rio, à margem do rio, onde a filha de Faraó o achou, e ele foi criado dentro do palácio. Mas ele deixou de ser príncipe para servir a nosso Deus. Mais para frente, nós vemos Davi, que rejeitado pela família, não deixou de cumprir o chamado do Senhor, não deixou de cumprir o chamado de Deus, e até hoje é considerado o maior rei de todos os tempos de Israel. E você? Qual o ambiente está te impedindo de caminhar com o Senhor nessa noite? O que não está te deixando caminhar com o Senhor? Quais propostas são melhores do que essa de Deus para a sua vida? Confie naquilo que Deus tem para a sua vida. Aceite o seu chamado. Todos esses homens que eu falei, todos vieram de ambientes totalmente desprovidos. Mesmo assim, eles não deixaram de caminhar com o Senhor. Mesmo assim, eles não desistiram de fazer aquela obra a qual a eles foram propostas. E Deus tem um propósito, tem um chamado, tem uma obra, e tem te chamado, e quer que você aceite esse chamado, que você aceite esse propósito. Deus quer que você faça a diferença dentro da sua casa, no ambiente onde você vive. Não adianta falar que é um ambiente desprovido, que é um ambiente de drogas, que é um ambiente onde não tem cristãos, pois a diferença está em você. A diferença está no Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Aceite o seu chamado e vamos cumprir aquilo que Deus